Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Bem-vindo ao canal Fratelli e aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos. Aqui a gente fala de Palmeiras e de futebol em geral. E vamos lá, né? Dia de jogo, considere isso um pré-jogo barra repercussão sobre algumas coisas pertinentes ao que acontece aí na Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Muito boa tarde, Alan, tudo bem? Boa tarde, meu querido. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Tudo ótimo aí, beleza, vamos que vamos aqui, né? Bom, dia de jogo, né? O jogo que a gente pode se concretizar como a melhor campanha da Libertadores e, consequentemente, resolver os jogos em casa, né? E é isso aí, né? Eu prevejo um Palmeiras bastante alterado, né? Não sei você, mas a gente vai conferir logo a seguir, né? Vamos dar uma olhada aqui, pessoal, na possível escalação, né, do Palmeiras. Eu realmente acredito que o time vai estar bem alterado, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho e ver como vai suceder. Muito bem, a escalação então, pessoal, vai ser mais ou menos nessa pegada, né? É bom pontuar que vai passar no Paramount, né, pessoal? Né? Nada convencional, até acho que com o tempo, né, talvez isso acabe tendendo a ser transmitido por veículos como o Cazé TV, né, que está monopolizando praticamente tudo. Mas provavelmente teremos essa escalação aqui, do Roque, Paulinho, Estevão, Evangelista, né? E companhia, né? Vai ser um mistão, acredito que seja algo perto disso, mas vai ser um mistão sim. O Paulinho talvez possa entrar como nesse último jogo, como titular, né? Pra dar mais aí rodagem pra ele. Ou pode entrar, né, o bonecão de olhinho do Abel, o Flaco Lopes. Com todo respeito, é uma reserva de luxo também, eu não acho que o Flaco seja inútil, tá, gente? Mas essa é a provável escalação do Palmeiras, né? E considerações sobre o Bolívar, Alan, você tem alguma aí pra gente? O Bolívar vem desfalcado, né? O principal meio deles foi pego no doping, né? Uma situação meio estranha. Eu acredito que o doping feito na partida anterior pelo campeonato deles lá, ou pela própria Libertadores, se eu não me engano, mas ele acabou sendo pego no doping e vai vir desfalcado, é o principal jogador. Era a maior esperança do Bolívar. Assim, é um time que já é bem fraco, né? E vem mais enfraquecido ainda. Então, acredito eu que o Palmeiras não terá muitas dificuldades, não. E falando rapidamente também sobre o Palmeiras aqui, com certeza conhecendo o Abel, o time vai vir bem mexido. Não tenho dúvida disso. E tem essa oportunidade também de tá mexendo, né? De estar recondicionando o time, dando oportunidade para quem não vem entrando, né? Para poder dar um descanso também para o time no geral. Sim, exatamente. Aproveitando falando disso aí também, esse é um vídeo bem interessante, créditos aos meninos lá, né? Eu vou colocar o link na descrição para quem tiver interesse, mas eu acredito que seja de conhecimento geral do All Sports, né? Inclusive tem a presença de um canal de mídia alternativo muito bom do Palmeiras, que é Análise Verdão. Eu esqueci o nome do rapaz, ele faz umas análises estáticas muito pertinentes, né? E eles estavam falando do Alan, né? Como é impressionante como aquele moleque ele dá volume de jogo, né? E claro, né? Obviamente juventude e vitalidade pro nosso meio de campo ali, né? Defensivamente e ofensivamente, né? E é uma joia que o Abel conta aí, né? Em qualquer momento, né? Palpa toda a obra, vamos dizer, né? O nosso querido Alan, né? E eu acredito que ele também possa ter a oportunidade de entrar agora, né? Até para dar rodagem. E aí, gente, a gente pode conseguir, né? A melhor campanha um jogo antes, tá? Um jogo antes de terminar, de encerrar essa primeira fase de grupo da Libertadores, né? Mais uma vez o Palmeiras excedendo os números que são impressionantes, né? E há quem diga que não temos tradições na Libertadores, Alan. Há quem diga, né? Bom, tá bom, né? Tá bom. Beleza, né? Se isso, se isso não for ter tradição em Libertadores, né? O que é quem tem tradição? Só um comentário aqui rapidamente. Ontem eu assisti ao jogo do Botafogo, para você ter uma ideia do tamanho do Palmeiras. O Botafogo fez o centésimo gol dele, o primeiro gol do Botafogo no jogo, contra o Estudiantes da Argentina, o centésimo gol deles em Libertadores, né? O Palmeiras tem 150 vitórias fora de casa, tá? Sim. Então é para ter uma noção do tamanho, né, da magnitude que o Palmeiras é nessa competição. Quando esse pessoal fala aí, é só groselha, né? Ao contrário, qualquer coisa ao contrário disso é clubismo. Não Pode seguir. adianta. Não, sem falar, só complementando nos dados que você jogou aí agora, a gente poderia até jogar o outro dado, né? Desde a era Abel Ferreira, que completou 5 anos, né? O Palmeiras perdeu 2 vezes na fase de grupos. Na fase de grupos. É 2 vezes. absurdo. É absurdo, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
Bom, pessoal, por último, não menos importante, obviamente, temos aqui o PVC. E aí tá um debate, né, entre os palmeirenses, né, se é pertinente mesmo, se é viável o Abel ficar, né, pós-mundial, etc. Bom, o Alan vai compartilhar a opinião dele, a minha opinião é que, sim, me dói muito falar isso no coração, mas eu acho que seria o último ano do Abel, tá? Ele sairia por cima, né? A gente viu nitidamente nesses 5 anos, principalmente nesse último ano, um desgaste muito grande mental, né? E, e sim, né? Só se ele tiver afim, gente. Só se ele tiver afim. Mas esse afim dele tem muitas variáveis. Esse afim é de fato para continuar, dar continuidade no trabalho em alto nível? Ou esse afim é pra. Tô acostumado, tô aqui mesmo, vou continuar aqui ganhando meus 3 pau por mês, né? Tem muito disso, né? Tem muito disso. Eu parto da premissa que ele é o maior da história, não tem boca, os números falam por si só. Mas, porém, portanto, todavia, eu acho que é fim de ciclo, né, cara? É fim de ciclo. Eu acho que a gente tem que aceitar essas coisas e dar espaço pro novo. Então, uma opinião de palmeirense aqui, eu acho que tem que ser o fim do ciclo dele mesmo, né? Até seria legal tá tendo uma indicação por intermédio do próprio Abel, né? De alguém pra treinar o Palmeiras. Mas eu acho que é fim de ciclo sim, tá? Mas eu realmente acho que a Leila vai querer renovar e... Enfim, eu fico aí com a realidade de 70% a 75% da renovação do Abel. Mas a minha opinião é que realmente tem que chegar ao fim. Você fica com qual via aí, cara? Minha opinião é mais ou menos aí bem parecida com a sua. Eu acredito o seguinte, é como você disse no início. O Abel, eu quero que o Abel fique no Palmeiras se ele quiser ficar e se ele tiver com aquela gana de vencer, como tem sido nos últimos tempos. Agora, eu não quero aquele Abel, por exemplo, do final do ano passado. Sim. Aí eu acredito que o Abel teria que sair, teria que realmente recondicionar a comissão técnica também, assim como vem fazendo com o time, com o elenco. Sim. É a mesma situação, porque tudo tem um início, meio e fim, não adianta. A gente é muito grato ao Abel. O Abel, na minha opinião, é o melhor técnico da história do Palmeiras, vai ficar na história. Agora, se for aquele Abel do final do ano passado, eu, como torcedor palmeirense, eu não quero. Agora, se for um Abel revigorado, né? Porque agora também tem aí um adicional, porque mudou o elenco, né? Então você tem jogadores novos, jogadores com uma gana maior, jogadores com mais vontade de ser campeão. Talvez. Isso pode dar um gás pro Abel. Aí eu gostaria que o Abel ficasse. Desculpa te interromper, talvez, você jogou um ponto muito importante, talvez o fato de ter um elenco refrigerado, no qual não atingiu o pico, né, de performance, talvez faça com que ele fique até o final da extração de potencial máximo desse elenco. Aí eu concordo, realmente. Aí seria até conveniente para ele, né? Para ele não precisar reformular completamente, não, porque a gente sabe, quando se refrigera um elenco, ele tem um prazo de validade mais ou menos aí, vamos colocar em 2 anos, né? 2 anos, 2 anos e meio, até começar a vender uma peça ou outra, etc, né? Então eu acredito que talvez, né, nessa visão que você colocou agora, muito pertinente, seja uma escolha à mesa, né, cara? Né? Mas é isso aí. Sim. Depende muito do time, é o que eu digo, né? Do ambiente, né? Das condições que o time vai oferecer para ele seguir no Palmeiras. Só que eu, particularmente, eu acredito que o Abel não vai renovar. Posso estar errado. Eu também acho que não. Mas eu acredito que o Abel não vai renovar. A Leila quer. A Leila vai fazer dos tripas o coração, mas ele eu acho que não. Sim, para mim, ele vai terminar essa temporada, tentar, evidentemente, ganhar 1 ou 2 títulos aí de relevância pelo Palmeiras e acredito que no final da temporada ele pode estar saindo. Sim, sim. O contrato dele vai até quando mesmo? Acho que daqui até 2027. Quem saber nos comentários, comenta aí, mas eu acho que até 2027, se eu não me engano. Não, eles querem renovar até 27, né? Isso. Eles querem renovar, se é a metade de 26, enfim, algo assim. Me perdoe se eu estiver errado, quem souber, corrige a gente aí nos comentários. Beleza, pessoal, pode continuar, desculpa lá. Não, então eu acredito que é nesse sentido. Se ele tiver esse respaldo dos jogadores, né, pode ser que aconteça alguma reviravolta, mas eu acredito que ele vai querer se desligar do Palmeiras. Sim. Ô Luan, Oi. Apenas uma correção aqui, desculpa. Eu estava falando em relação ao Botafogo e o Palmeiras, a diferença, tá? Eu falei 150 vitórias fora de casa. Não é isso, viu? Tá.
Não, é 151 vitórias da Libertadores, Ah, sim. tá bom? Beleza, Enfim, pode subir. valeu pela nota de rodapé aí. Vamos ver agora o PVC aqui no UOL, ele fala da renegociação do Abel, as informações que ele tem. Ele é um outsider privilegiado aí, que tem algumas informações que ele acerta, né, na maioria. Vamos ver o que ele fala aí. A ideia do Palmeiras é fechar antes do Mundial, a ideia do Abel é fechar depois do Mundial. E aqui tem um pequeno impasse. Tem informação que vem do nosso palestra também, do site Nosso Palestra, que é importante dizer, do Rafael Bulara. E o que acontece? O Hugo Cajuda, que é o empresário do Abel, deve chegar ao Brasil nessa quinta-feira, dia 15, para começar a negociação, mas não exclusivamente para isso. Ele vem para cuidar do Abel, para cuidar do Leonardo Jardim, que também é agenciado dele. No final de semana tem Cruzeiro e Atlético. Ele vai acompanhar o Leonardo Jardim em Belo Horizonte. Atlético Cruzeiro, Cruzeiro Atlético. E O maior clássico do futebol brasileiro. Agora eu criei polêmica, hein? Embora eu esteja toda de azul. E ele vai cuidar do Leonardo Jardim também. Mas tem uma conversa que a direção do Palmeiras está tentando engatilhar o mais rapidamente possível para agilizar a renovação com a proposta para que ele renove. É difícil você pensar. No início do ano, eu ouvia muito do lado do Abel. Era um momento mais delicado da formação da equipe. O Palmeiras não estava muito bem no começo do Campeonato Paulista, perdeu alguns jogos. Perdeu um jogo para o Novo Horizontino, depois perdeu a final para o Corinthians. E ali havia um entendimento de que tem um desgaste por uma relação de 5 anos. Qualquer relação de profissional de 5 anos gera algum desgaste. Então, o que se entendia? Bom, o Abel vai para o Mundial de Clube de qualquer maneira, ele tem contrato até o final de 26, até o final de 25, ele vai cumprir esse contrato e depois do Mundial vai se avaliar o nível de desgaste. Esse desgaste se dissipou. Neste momento, o Palmeiras voltou a jogar bem, voltou a ser líder do campeonato, tem 100% de aproveitamento na Libertadores, o desgaste se dissipou. Então, é o momento em que, desse ponto de vista, você pode sentar e falar assim, a torcida do Palmeiras te ama, a diretoria te quer, os jogadores te desejam e você vai ficar aqui. Só que o Abel quer entender como é que vai ser o retorno dele. O Abel e o staff dele. Por quê? Se o Palmeiras é campeão do mundo, improvável, por causa do Mundial ser disputado com o Real Madrid, com o Manchester City, não pela força do Palmeiras, mas pela força dos rivais, improvável. Mas se você chega na semifinal, você tem um nível de visibilidade para o futebol europeu diferente de você cair na fase de grupos. Então, por que ele precisa se amarrar com um contrato de mais 2 anos antes de tentar ter essa visibilidade? Se ele tem uma visibilidade de campeão do mundo, de semifinalista do Mundial, a Europa pode se abrir para ele e ele não precisa estar apalavrado e assinado com o Palmeiras por mais 2 anos. Então, isso tudo vai se avaliar. Para o Palmeiras, é mais importante tentar negociar antes da ida para o Mundial. Para o Abel, pode ser importante esperar o Mundial e assinar depois, se é que ele vai querer assinar. Então, tem aqui essa discussão. Como o empresário dele chega nessa quinta-feira ao Brasil, vai se sentar na mesa e vão se avaliar todas as situações, dos 2 pontos de vista. O Abel, ele quer entender o tamanho dele depois do Super Mundial para pensar num próximo passo de carreira, para pensar que voos ele pode alçar, se ele pode ir para um voo mais alto, e aí não é de forma alguma desmerecendo o Palmeiras, Claro. muito pelo contrário, né? Mas é que você treinar um Real Madrid, né? O nível do futebol europeu hoje é diferente em relação ao futebol brasileiro, acho que nem precisaria explicar isso, né? Mas para deixar claro para o torcedor palmeirense, é diferente, claro, você treinar na Europa. Ele gostaria de entender qual é o valor de mercado dele, ou qual é o tamanho dele para esse próximo passo que ele pensa em dar. Até porque tem uma questão da renovação de contrato dele hoje. Muitos refugiados estão Comercial. passando fome. É por isso que a gente veio te fazer um convite. Que é o que o Palmeiras pode oferecer a mais. Pode oferecer bônus. Você não vai oferecer o salário do Ancelotti na seleção brasileira. Né? O salário do Ancelotti E no o Real salário do Madrid. Abel já está entre os maiores salários de técnicos do mundo, né? Já está entre, não é o maior, mas está entre. Hoje, possivelmente, o Dorival Júnior passou a ter um salário maior que o do Abel no Brasil. E aí você precisa reorganizar isso. Mas fora isso, qual é o padrão de salário que ele pode ter na América do Sul que ele não tem hoje? Ele pode ter ganhos em benefícios, em bônus, por conquistas. E contratações também não seria por esse caminho, né? Até porque o Palmeiras já fez altos investimentos para mas tem reforçar o time como ele gostaria. Tem um ponto importante também dessa apuração do nosso palestra, eu também participo um pouco, mas assim, do Rafael Bulara do nosso palestra. Tem uma história que é a seguinte, o Palmeiras está deixando claro que o Mundial do Palmeiras pode ser a Intercontinental, em 25, em 26 ou 27. Porque é muito mais fácil você ganhar uma dessas 3 Libertadores e ganhar o Mundial via Copa Intercontinental do que ganhar um Mundial de clubes com 32 clubes, sendo que tem Manchester City, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Real Madrid, que são mais poderosos do ponto de vista econômico e esportivo hoje pela força do futebol europeu. Né? É muito mais fácil você pensar em ser campeão mundial num confronto
ah, como no formato intercontinental, como aconteceu no ano passado, com o Real Madrid contra o Botafogo, não, porque não teve confronto com o Botafogo, mas com o Real Madrid ganhando, do que você pensar em ganhar o torneio de 32 equipes. Então, o Mundial não precisa ser este para o Palmeiras. Pode ser o de 26, pode ser o de 27. Isso pode ser um fator ali para convencer o Abel a permanecer. Precisamos de você aqui, a torcida quer você aqui para tentar ser campeão mundial, não necessariamente neste Super Mundial. Agora, PVC, queria trazer essa reflexão, né? O tamanho do Abel na história do Palmeiras é, assim, absurdo. Na história do futebol brasileiro também, por tudo que ele conquistou. E ele é um profissional ambicioso, no melhor sentido da palavra, Claro. né? Um profissional que quer mais, que quer conquistar mais, que quer galgar novos degraus. Qual que é o tamanho do Abel hoje no mercado internacional? Porque pra gente ele é gigante, mas a gente sabe que o mercado internacional não tem os olhos pro Brasil como a gente tem. A depender do Super Mundial, o que ele conseguiria fora do... Bom, aí eles vão comentar, né, sobre o possível valor de mercado do Abel numa eventual, né, boa classificação no Mundial. Mas qual que é o fato aqui, as reflexões finais que eu tiro até dessa entrevista do PVC? O grande projeto da Leila sempre foi o Mundial, né, em conluio com o Abel e comissão técnica. É por isso que refrigerou o elenco novamente, etc. Tudo bem que tem o fator de que refrigerou o elenco, logo o desgaste, ele deu uma sumida de foco, vamos dizer assim. Mas isso não significa, gente, por não estar em desgaste, né, digamos, uma sucessão de resultados negativos, que ele não está desgastado mentalmente, trabalhando e tendo resultados positivos, tá? Já foram 5 anos e eu sinceramente não sei, não colocaria minha mão no fogo para a renovação da parte do Abel. E eu nem sei, vou falar para você, se ele realmente toparia pegar de cara, tá, alguma equipe grande ou de segunda prateleira da Europa, cara. Porque ele é um cara que prioriza muito a sanidade, a saúde mental, né? A família em si. Então, meio nublado isso, né? E ele sabe que talvez, gente, vide caso do Jorge Jesus, né? Jorge Jesus, que não é porque deu certo aqui que vai dar certo em outro clube, tá? Acontece, são muitas variáveis acontecendo ao mesmo tempo ali que pode interferir no trabalho da comissão técnica. Então ele pode ter dado muito certo aqui, mas lá fora, pega uma equipe aí e não deu certo. O Jorge Jesus foi exatamente assim, né? Tá sendo assim, inclusive, não teve um resultado tão expressivo quanto ele teve no Flamengo, né? Então, caso o Abel ainda fique, na minha humilde opinião, o Alan vai falar mais à frente aí, caso o Abel realmente opte, né, por sair por cima, né? Aquela velha frase, né, que a gente parafraseia direto eu não me lembro do filme, inclusive, né? Ou você vive tempo pra ser herói, vive o tempo o bastante pra ser herói, ou, né? Ou você vive o suficiente pra se tornar vilão, né? Que aí vem colecionando resultados. Ou você morre como herói ou vive Isso, tempo suficiente isso, pra se obrigado. tornar um vilão. Obrigado, isso. Exatamente. É isso, mais ou menos. Não, é exatamente, é perto do que você falou, né? O caso do Abel é isso. O caso do Abel é esse, cara. Entendeu? Então, eu não daria tanta certeza não, tá? De ele pegar e falar assim, não, eu vou sair do Brasil, vou comandar outro clube e já era. Eu acho que não, até. Eu acho que ele vai dar um ano sabático aí. Ou anos sabáticos, né? 2 anos. Não sei, eu tenho essa impressão. O Abel, pelo estresse dele, principalmente com a imprensa, ele precisa ficar uns 3 anos, né? Afastado. Sim. Pra ver se ele dá uma limpada na alma dele. Desintoxicada, homem né? brabo, rapaz. Pelo amor de Deus. Que a gente tende a pensar... Enfim, Desculpa, mas só finalizar, a gente tende a pensar porque tá tendo resultado positivo que não há desgaste mental. Claro que tem desgaste mental, gente. O cara tá trabalhando pra caramba. O Abel trabalha no 220 o tempo todo. Você vê o jeito dele, não adianta. É da personalidade dele. E agora comentando em relação... Eu achei interessante algo que o PVC disse ali, que pode ser também uma hipótese de sentir o que vai acontecer no Mundial, para notar qual que vai ser a visibilidade dele após esse Mundial. De repente o Palmeiras chega até numa semifinal, né? É muito difícil, a gente sabe, eventualmente numa final, enfim, faz uma boa campanha. E para ele sentir qual que vai ser a reação dos times europeus, né, dos dirigentes europeus, né, dos clubes da Europa, em relação a ele. Se de repente ele vai receber alguma proposta, se não vai, pode ser uma hipótese também. Eu vou mais na sua linha, que eu acredito que ele pode ser que tire um ano aí, meio sabático, enfim, fica um ano sem fazer nada. Pode ser que seja isso. Mas também tem essa outra hipótese que o PVC mencionou. Mas o Abel, pelo salário que ele ganha no Palmeiras, pela tranquilidade que ele tem no Palmeiras,
o elenco, né, comparado ao que a gente tem aqui na América. O Abel ele tem todos os motivos para querer ficar no Palmeiras, né? Essa é a verdade, né? Talvez Exato. ele tenha hoje uma segurança no cargo que nenhum técnico no Brasil tenha. Então, ele tem tranquilidade, nem tanta assim, né, tranquilidade para trabalhar. É. Porque no Palmeiras a gente sabe como é que funcionam as coisas. Mas em relação a qualquer outro treinador, ele tem muito mais carta branca, ele tem muito mais tranquilidade e mais autonomia para trabalhar. E acredito que pode ser que isso pese também, né? A gente não sabe o que está nos bastidores, né? O que está acontecendo, né? É como da última vez, né? Deram o Abel fora e o Abel já estava apalavrado com a Leila. Lembra disso? É. Enfim, então tudo pode acontecer, mas eu volto naquela questão que a gente falou no início, que é de fim de ciclo, né? E a gente tem que entender que os ciclos terminam. E se ele não tiver na pegada que ele está agora, no momento, né, até 2027, que é o caso, é a proposta que ele, na teoria, a proposta que vão fazer para ele aí, que ele saia, né, que ele saia da melhor forma possível, termine o ano, né, ganhe um título grande, a gente espera que assim seja, mas que saia pela porta da frente, né, que não termine como vilão, né, como a gente disse aí. Aí eu acho que vai ser nesses moldes aí, eu tenho certeza. Ele é um cara inteligente, né? Bom, é isso aí, pessoal. Bom, mais tarde tem aí jogo que pode consolidar a gente com a melhor campanha da Libertadores, às 7 horas no Paramount. E é isso aí, né? Então, vamos ver se sai mais uma vitória aí, a gente consegue a melhor campanha de suma importância, né? Hoje acho que tem alguns jogos importantes, salvo engano tem o Flamengo, né? Não sei, o Flamengo que tá numa situação difícil, né? Jogo extremamente decisivo pro Flamengo. Sim, sim. E é claro que a gente seca, né? Por medo do Flamengo, Luan? Não é medo do Flamengo, gente. É vídeo futebol nos últimos 5, 6 anos, domínio completo dos brazucas, né? O único time que pode tirar um brazuca é outro brazuca. Esse é um fato, tá? Tem sido assim essa tendência, não tem jeito, né? Então, claro, seria muito bom ter o Flamengo fora, né? Pensando como adversário, não tem outra, gente. A gente tem que entender e torcer para esses caras caírem fora. O próprio Botafogo Sim. não é mais aquela força do ano passado, mas o Flamengo, Mas pode não oferecer tá esse perigo, bem. né? Exatamente. Um time desse passa, meu irmão, vai crescendo durante a competição. Isso Não acontece adianta. muito. Isso é natural, assim como aconteceria com o Palmeiras. Sim. Beleza, gente, isso é tudo por hoje. Mais tarde estaremos de volta aqui, né, com o nosso pós-jogo. Agradecemos aí os novos inscritos aí, sejam bem-vindos ao canal. E é isso aí, nos vemos mais tarde e até mais, gente. Falou!